De novo, o Gabriel Monteiro, de novo está no Warren Institutional Day. Desta vez temos um outro convidado com o Gabriel, que é o secretário-geral do Ministério, né, Gabriel? Com quem que você está aí? Exatamente, eu falei que eu ia e vinha rapidinho, Carlos. Estou agora acompanhado de Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós tivemos há pouco aqui no evento um painel para discutir as dificuldades, talvez os desafios que o governo possa enfrentar nestes 4 anos. Um dos desafios que foram levantados foi a questão de atingir essa métrica de zerar o déficit já no próximo ano. O mercado vem sendo bastante cético em relação a essa proposta e essa meta. A gente vai ter a proposta de orçamento encaminhada à Câmara dos Deputados talvez nesta semana, talvez não, tem um limite, é uma data limite para esta semana. Então eu gostaria de saber como é recebida pelo Ministério essa crítica sobre as perspectivas de gerar receita, de arrecadação. O mercado não está vendo as oportunidades que estão sendo geradas pelas medidas que já estão sendo adotadas. Como que o Ministério recebe toda essa dificuldade do mercado de entender, talvez, essa perspectiva de aumento de arrecadação para, claro, zerar o déficit no ano que vem? Bem, Gabriel, essa pergunta, eu acho que talvez a de milhões, dessa semana, como você colocou. Nós temos aí que encaminhar essa semana ainda, até quinta-feira, o plano plurianual e o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Então, o projeto de lei orçamentária, o que eu costumo dizer, assim, é uma questão de aritmética, Então, pela aritmética e pela questão legal, nós temos que encaminhar um projeto de lei orçamentária que cumpra a meta de zero de déficit por ano, um neutro, receitas e despesas aí iguais para o ano que vem. Então, isso vai ser encaminhado, A gente tem 3 dias para encaminhar esse projeto. Então, assim, as receitas, as previsões estão todas lá, tanto de receita quanto a fixação de despesa. Então, assim, a gente vai cumprir para o encaminhamento da PELOA. A questão das dúvidas pairam sobre se essas receitas elas vão, de fato, entrarem no caixa do Tesouro o ano que vem, se elas vão ser aprovadas a tempo de gerar esse fluxo. Acho que isso vai ser, obviamente o governo encaminha essas medidas, mas não é simplesmente encaminhar. A gente vai ter ao longo desse ano para trabalhar pela aprovação dessas medidas no Congresso Nacional, levar essa discussão para a sociedade e, obviamente, se alguma dessas medidas, por exemplo, não forem aprovadas, a gente tem ao longo do ano para encaminhar outras medidas que substituam essas medidas. Então, é um trabalho dinâmico, ele não termina agora essa semana, e a gente vai fazer de tudo, todo o esforço para que essa arrecadação, de fato, ela entre no governo federal. Lembrando, sempre, eu costumo dizer, que a gente também tem o lado das despesas, Então, as receitas estão sendo encaminhadas agora com esse desafio, mas qualquer frustração de receita, a gente pode também tentar, pelo lado das despesas, alguma economia de recursos, com maior eficiência das políticas públicas para poder atingir a meta de zero para o ano que vem. Algumas sugestões que vieram, talvez, do Legislativo para tentar ajudar neste equilíbrio, mas sugestões que não têm um impacto tão imediato, como é o caso da reforma administrativa, foram levantadas nessas últimas semanas. Arthur Lira, inclusive, provocou o Executivo, falando, não, seria muito bem-vindo a participação do Executivo, influenciando e ajudando com a aprovação dessa reforma administrativa, que faz parte dessa agenda de reformas que vivemos nos últimos anos. É prioridade do Executivo Nacional a reforma administrativa? Como vocês veem o impacto direto nas despesas, nas receitas geradas, e quanto isso seria ou não favorável a essa zerada do déficit nos próximos anos? Você colocou bem, Gabriel. Primeiro, todas as reformas, toda revisão, reavaliação de políticas públicas é importante. A política de gastos do governo, e aí a gente sabe que a reforma administrativa tem também esse, vamos dizer assim, esse objetivo, de dar eficiência, eficácia para o gasto público, pensando nos servidores públicos. Como você colocou, ela tem uma questão de curto prazo, que seria uma melhora das expectativas, o governo fazendo algum controle de gastos, mas o impacto dela mesmo é mais de médio e longo prazo. Então, aliado, obviamente, é uma agenda que está sendo pensada, mas
Aí a gente tem uma reforma que estava tramitando no Congresso Nacional, você tem agora um Ministério de Gestão, né, e Inovação, que tem trabalhado em várias medidas, eles estão lançando agora vários concursos, já pensando numa forma de dar maior eficiência, não só aos concursos públicos, mas essa nova gestão de servidores no governo federal. Então, assim, é uma agenda que vai ser trabalhada, obviamente discutida com o Executivo, né, é importante esse diálogo permanente, mas a gente tem um rol aí de outras, né, a gente tem muito espaço aí para melhorar a eficiência de várias políticas públicas, e esse é um trabalho fundamental lá de nós, do planejamento, é uma agenda que a gente vai tocar aí já nas próximas semanas. Perfeito, como eu disse, nós aproveitamos o intervalo aqui do evento para conversar com os convidados. O Gustavo participa agora de um painel para falar justamente sobre alguns destes assuntos. Então, nós continuamos, claro, na cobertura do Warren Institutional Day dessa primeira edição. Carlo.